Que Boa noite, desafio! boa noite, Como Cláudia, vai, tudo querido? bem? Tudo em Tudo paz. bem. Tudo em Quero te paz. agradecer, tá, o convite, de ter aceitado o convite a participar aqui do projeto Novo Olhar para o Envelhecimento com Dignidade e Respeito, né? É o tema de Muito hoje, da bem. nossa live. A gente vai falar, né, sobre um tema tão importante e muitas vezes oculto, negligenciado ou segredos, né? Segredos. Velado, Então, né? isso, exato. Então, muito obrigado, tá, Cláudia? Cláudia é professora, né, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, uma pesquisadora, amiga, gerontóloga. Muito bom ter aqui você conosco, viu? Muito bom mesmo. E esse tema é um tema que muitas pessoas se recusam a falar, né? Eu acredito que tudo que estiver, né, no universo do envelhecimento deve sim ser falado, discutido, comentado, para que a gente possa lidar com uma necessidade, né? Necessidade humana. Faça Com as certeza. apresentações, por favor. Ok, assim, me sinto muito à vontade, muito feliz de estar aqui com você, hein? Morrendo de saudade, né? Desse contato Também. perto e dos seus sorrisos, das suas graças, né? Que tanto nos dá prazer. Então, para mim é sempre uma satisfação falar sobre essa temática, uma temática que me fez refletir muito sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que eu cuido, sobre mulheres, homens que estão ao meu redor, né? Filho, amigo, enfim, parceiro. É uma temática que eu pesquiso numa perspectiva, apesar de eu trabalhar numa perspectiva de doença crônica, mas eu trabalho numa perspectiva de redescoberta, de reintegração, né, desse olhar na vida das pessoas. Então, eu acho que fico muito feliz que esse tema esteja sendo explorado, né, dado vez a esse tema aí, nessa sua proposta. Agradecer, né, e sempre aprendo muito. E é isso, assim, falar de sexualidade para mim é falar também de mim, né? De mim como mulher, de mim como ser social nesse mundo, e do quanto a gente precisa se reconectar o tempo inteiro com isso, porque o mundo e as relações, elas estão sempre muito tendenciosamente a nos levar a negligenciar isso. Muito trabalho, pouco dinheiro, muito estresse, né? Solidão, pessoas que às vezes estão muito distantes, dificuldades de relacionamento, né? Enfim, uma série de questões que quando a gente leva isso para a pessoa que está num processo mais avançado do envelhecimento ou já está nessa velhice, isso se isso vai ampliando numa magnitude enorme, né? E, na verdade, a gente é idoso, mais velho que a gente construiu enquanto jovem. E a sexualidade, ela perpassa por isso. Né? O meu conceito, a minha prática, os meus valores, o meu ritual em relação a isso, vai fazer com que eu também haja enquanto uma pessoa mais velha, da mesma forma, eu transgrida completamente. Né? Então é isso, a gente precisa falar muito sobre isso, naturalizar isso no processo de cuidado, de saúde. Né? Sexualidade é uma coisa que está intrínseco em nós, desde quando nós somos gerados, né? E isso traz toda uma simbologia, e a gente falar de sexualidade não é falar de um corpo, é falar de uma subjetividade, né? Talvez um dos elementos mais importantes do indivíduo, na formação desse indivíduo. Qualquer coisa que seja mal construída, qualquer coisa que seja desalinhada nesse processo, pode trazer sérias consequências, né? E a gente percebe que isso é muito reverberado, né, pelos idosos, muito. A repressão, a falta de liberdade, Isso. a falta de experiência, né? Uma série de questões, né? Uma pergunta que é muito corriqueira, né? Porque, assim, isso faz parte, né, do ser humano. Isso é Sim, parte integrada do ser humano, né? E eu vejo que é como se as pessoas, né, tanto o próprio
o próprio ser que envelhece, mas assim também como socialmente, como ele é visto, né, como um ser assexuado, e que não pode sentir, não pode falar, né, imagine. E essas repressões, né, sociais e familiares, isso tem um peso muito grande, né, porque acaba tunindo, né, um sentimento, né, e um desejo, né, um carinho, e se conhecer. Tem ditados populares, como, por exemplo, quem não se feita por si se jeita, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode abordar, mas uma pergunta, Cláudia, você como pesquisadora e com uma grande experiência sobre essa temática, como abordar isso sem ser desrespeitoso, né, tanto o familiar quanto o profissional, sem ser invasivo, né? Porque a demanda ela existe, ela vem, mas eu vejo muitas vezes que ela é reprimida, e pelo profissional também, né? Pelo Sim, profissional. sim. Às vezes ele quer falar, mas aquela história, ele não tem uma abertura para falar isso. Então ele fica inibido, ele fica envergonhado, ele fica com receio do julgamento. Existe, né, na sua prática, uma maneira, didaticamente falando, como falar isso, como abordar isso com o idoso? Olha, não é uma temática fácil, porque a gente não tem preparo para falar sobre isso. Falar da sexualidade, né, ou falar com alguém sobre sexualidade, significa falar também, muitas vezes, de algo que me toca. Né? Porque eu sou uma profissional, mas eu sou uma mulher, ou eu sou um homem, enfim, eu sou um ser humano que tem as minhas vivências. Né? Então, é muito difícil falar sobre isso, primeiro porque a gente, eu falo a gente enquanto coletivo, não enquanto profissional, mas também como pessoas, a gente realmente acredita que as pessoas não têm necessidade de viver a sua sexualidade depois que elas passam numa fase da vida. Né? Existem alguns marcos muito importantes, e a mulher tem marcos muito importantes nessa perspectiva, porque a mulher tem a menarca, que é a menstruação, e a mulher tem a menopausa, que são momentos muito intensos de uma variação hormonal enorme para a vida dessas mulheres. E é por isso que falar de sexualidade para a mulher tem dimensões muito diferentes da sexualidade do homem. Né? Ambos precisam ser vistos em uma multidimensionalidade. E é essa visão multi-integral que a gente não tem enquanto profissional, e a gente não é formado, e a gente não é sensibilizado para olhar para isso. Né? Vamos trabalhar com a educação continuada. Vamos trabalhar, eu É, acredito nisso, a educação continuada para o envelhecimento. Então, Temos que. assim, eu posso te dizer que a forma menos difícil de você abordar isso é você naturalizar a sexualidade. Né? Não me importa saber a intimidade do sujeito, mas me importa saber se ele tem vida sexual, me importa saber se ele ou ela sente dor, né? Se existe algum tipo de fator que favoreça ou que dificulta. Então, mora sozinho, mora com filho. Tem uma série de questões de interrogatório, né? Biopsicossocial que a gente pode fazer, e que a gente tem uma amplitude de olhar muito maior para compreender determinadas atitudes daquele sujeito, né? E cooperar com ele. É muito tênue essa ideia de que a gente não vai adentrar um pouco a intimidade. Porque a gente acaba entrando. Porque quando o sujeito se sente à vontade com você, ele vai dizer para você coisas assim, muitas vezes do arco da velha, assim, coisas que aconteceram com eles e que marcaram toda uma trajetória de vida sexual, né? E isso, muitas vezes, é gerador de doença, gerador de questões psicológicas, questões físicas, para além da fisiologia do envelhecimento. Porque um corpício de 20 anos não é um corpício de 60 nem de 70, né? Então eu também preciso entender isso, porque senão eu acabo ultrapassando o limite do meu corpo. E aí eu começo a gerar sensações, eu começo a ter sintomas que fazem com que eu entenda de que realmente namorar, ou ter vida sexual, ou sentir prazer, ou isso não é bom, né?
Então, assim, as principais queixas, e aí as queixas são muito diferentes, né? E por que é interessante falar das queixas? Porque as abordagens são muito diferentes. As queixas femininas, elas estão muito centradas no aspecto psicossocial. É o abandono, é a modificação do corpo, é essa falta da afetividade que muitas vezes vai se perdendo nessa relação, essa relação que às vezes é longínqua, né? Às vezes é uma relação de dependência monetária, de dependência de que só teve aquele parceiro ou aquela parceira, né? Então, a queixa da mulher é uma queixa muito assim, de muitas vezes da falta do reconhecimento, né? Dela como ser humano, mulher, e dela com ela mesma, das milhões de cobranças com o corpo, né? Com a autoestima, com a beleza, enfim. O homem não. A queixa do homem é uma queixa fisiológica, né? É a ereção, é a ejaculação, é o tesão, né? É a necessidade de muitas vezes se sentir que é atraído, né? Por pessoas mais jovens. Então, existem queixas muito diferentes e as abordagens precisam ser muito diferentes, né? Então, por exemplo, as mulheres elas têm muito mais facilidade de falar num coletivo. Os homens não. Os homens eles falam muito, mas eles falam muito em quatro paredes, né? Em quatro paredes, né? As mulheres não. As mulheres nos grupos elas falam mesmo, elas reclamam, elas queixam, elas falam do que elas querem, elas têm um poder de decisão hoje muito maior. E às vezes a gente tem que dar né? Vamos devagar, vamos dar um freio, vamos contextualizar isso aqui, vamos, né? E aí eu trago isso muito para a questão da relação sexual, porque elas estão se redescobrindo enquanto mulheres. E a gente sabe que hoje o HIV/AIDS é uma coisa que está altíssima na população idosa, né? E tem muito de subnotificação. Então essas pessoas, você imaginar, mais ou menos de 1980 a 2001, a gente tinha menos de 5 mil casos. De 2001 a 2016, a gente tem quase 30 mil casos notificados. Então não é brincadeira. As pessoas têm necessidade de exercer a sua sexualidade. Escondido, atrás do muro, abertamente. Elas estão dizendo. Uma demanda. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa naturalizar. A gente precisa inserir dentro das nossas pesquisas de saúde, dentro dos nossos formulários, dos nossos formulários e inquéritos de saúde, a gente precisa abordar a sexualidade. Né? Incluir, né? Incluir e acolher. Eu vejo isso, a gente acompanha a dificuldade, né, de expressar o que está sentindo, né? Do homem e da mulher, como você disse, é bem diferente. Né? O homem tem a competência, com a habilidade, né? E o que a gente vê, o trabalho falando sobre sexualidade, mas de uma maneira ampla, né? Existe até algumas linhas, né, trabalhando muito forte, né, para desgenitalização da sexualidade. Da sexualidade, né? Ou seja, é possível, né, isso fisiologicamente sim, né, sentir carinho, sentir prazer, que é uma outra coisa, tá? Dentro desse combo que é a sexualidade. Né? Então, a gente precisa acolher. Né? Não é falar assim, não falo isso, eu não vou falar isso, porque eu acho que isso não deve. Né? Não deve. Né? E é necessário, porque estamos falando, tem muitas pessoas que entraram aqui, eu só vou dar uma olhada aqui, Cláudia, um momentinho só. Tá? O Felipe, né? Gal Sena também está aqui conosco, sejam bem-vindos, Ricardo, Lília, né? Diná Marina, Ricardo, enfim, Andréia, Thier, enfim, Thales. Então, muita gente está aqui, Paulo Dobrusco, lá de Curitiba, né? Grande profissional. Então, assim, é importante que a gente contemple isso e acolha isso, porque isso é uma necessidade humana de sentir carinho, se sentir acolhido. E essa questão precisa
ter um olhar carinhoso, no sentido de falar, ó, isso vai vir, né? E não de julgamento, porque o que eu vejo no dia a dia é que as pessoas julgam isso, chacotam, né? Ah, porque é pervertido, é porque é descarado, entendeu? Ele não tem idade mais para isso. Olha, você é pelancudo, você é isso, você é literalmente as palavras, você é broxa, você quer ainda, não se quieta, que fogo é esse? Entenda que isso é uma necessidade, Cláudia. Me permita dizer uma coisa. Eu já fui na casa de pacientes, né? E o paciente estava se masturbando. E aí eu fui lá e aí fiquei meio que sem graça. Eu falei, bom, eu entro no quarto, falo, não falo, fiquei meio acanhado. Aí eu falei, bom, vou deixar ele lá. E aí eu voltei e falei para a esposa, eu acho que ele está dormindo. Mas eu não cortei o barato dele, eu não fui lá, entendeu? Falei, o que é isso? Que sem vergonha isso? Não, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né, para a gente não ser invasivo e também opressor, porque acaba oprimindo, Sim, né? sim. Imagina. A gente, Então, assim, a isso gente vai acontece. reproduzindo os comportamentos, né? A gente É, reproduz. Se a gente não estiver atento, a gente é tão recriminador e a gente é tão nocivo, né, que a gente nem percebe, porque isso é um aprendizado. E aí você tem que, de fato, ir tentando olhar para isso de uma forma natural. Falar da sexualidade é também falar da minha sexualidade, porque eu também posso, em algum momento, ter a necessidade de um serviço. E quem é que vai estar lá preparado para me acolher, né? Enquanto profissional de saúde. E a gente fala de sexualidade e tantos outros temas, né? Essa coisa da masturbação é uma coisa, né? Porque quando o homem se masturba é uma coisa, mas quando a mulher se masturba, então existe toda uma prerrogativa estabelecida socialmente em que a gente não consegue superar isso. A gente precisa superar, né? A gente precisa superar porque as pessoas elas precisam entender que elas são pessoas sexualizadas. Nós nascemos de maneira sexualizada e nós vamos morrer muitas vezes nesse no que a gente chama, né, nessa atmosfera da sexualidade. Porque quando alguém chora de saudade, porque quando alguém chora por afetividade, porque quando alguém chora porque você conseguiu melhorar num movimento, isso também é sexualidade, porque está falando da minha emoção, está falando do meu coração, está falando da minha relação afetiva com o outro, que não é só física corporal, né? Existem várias formas. Quando eu me arrumo, quando eu faço algo que encanta a minha alma, que é pintar, que é dançar, né? ser Pô, tocado, isso é uma ser coisa... tocado, Isso, dançar, isso, sair. Agora que a gente está num né? momento, né, complicado, mas assim, se Sim, sentir querido, se sentir quisto, se sentir, sabe, trocar carinho, né, trocar sim, afetividade, é muito e bom. negligenciar isso ou tolir isso, imagine que É absurdo. violento, Essa é é violência. Isso é violento, é uma das violento, violências, viu, né? Cláudio? Eu concordo. É Essa, violência. essa representação social, né, Cláudio, da sexualidade, me chama a atenção também, porque, assim, uma coisa que me chama a atenção, que é muito pouco falado, né, que é a questão da sexualidade, do envelhecimento dos gays, Sim, entendeu? Dos bissexuais, sim, dos LGBTs, ou seja, existe, né, a gente está no contexto social, temos isso também. E fica de novo aquilo, né? Fala assim, olha, é idoso e é idoso sem vergonha, entendeu? E falam termos pejorativos, né? Porque quer. Por exemplo, uma coisa que a gente escuta, burro velho gosta de capim novo, é como se não pudesse ter diferença de idade, só pode ser da mesma idade, entendeu? E isso tanto para o homem quanto para a mulher. E eu vejo hoje, né, as mulheres, com todos os avanços, né, no empoderamento da mulher socialmente, a mulher olha e fala, não, vou namorar quem quiser, entendeu? Pode ser mais novo, e isso está, essa movimentação existe, né? E como eu falei para você, como a gente trabalha, né, no sentido da procura deles, né, e como lidar com isso socialmente, desses grupos, né, gays, né, lésbicas, homossexuais, os LGBTs, os transexuais também, né, sim. eles estão envelhecendo também. Falar de sexualidade é falar de uma
amplitude enorme, inclusive de toda essa diversidade sexual, que ela é muito da nossa geração, a gente já vive isso, né? E os nossos filhos vão viver isso de uma forma muito mais intensa. Quer a gente queira, quer a gente não queira, não é a discussão se você concorda ou discorda. A discussão é que essas pessoas precisam ter saúde. E nós, quanto profissionais de saúde, precisamos incluí-las, né? Porque essas pessoas elas vão ter demandas de saúde que a gente não sabe ainda. Porque o grau de hormonização que essas pessoas usam é enorme, né? A quantidade de hormônio, de drogas, de esteroide que essas pessoas usam por toda essa perspectiva de mudança do corpo, né? De recondução sexual. Isso é uma coisa que vai gerar problemas de saúde que a gente nem sabe. Como a gente não sabia da demência, como a gente não sabia do Parkinson, e a gente hoje vive a realidade de doenças crônico-degenerativas, né? E a gente está tendo que estudar e dar conta disso e ampliar esse olhar. A verdade é que, assim, enquanto a gente não pensar de uma forma ampla, integral e inclusiva, a gente vai continuar tendo preconceito até quanto a nossa mãe, a nossa tia, porque eu tenho amigos que são pessoas que têm doutorado e eles não acreditam que os seus pais, que seu pai e a sua mãe transam, têm relação sexual. Que depois de 10 anos viúvas, conhece alguém e tem desejo, né? E faz reposição hormonal e usa, muitas vezes, um lubrificante vaginal e consegue ter prazer. Então, assim, obviamente que a definição do que é prazer para mim pode ser diferente para o outro. Então, eu não tenho que induzir que olhar para a sexualidade de alguém é fazer sexo. Pode também ser fazer sexo. Mas é você olhar para você, se autocuidar, se amar e conseguir ter uma relação com o outro de conexão. Né? Porque o que a gente vê hoje é as pessoas se desconectando, né? Se desconectando completamente. As pessoas se desconectam da relação consigo, com o corpo, com o outro, com o amor, com o afeto, com o toque. Né? Se você senta no colo de alguém, isso já é visto totalmente como um perigo. Pera aí, não é assim. Então, a gente tem uma mania de deturpar muito as coisas, né? E no campo da sexualidade, isso é muito grande. A gente ainda tem um culto à sexualidade no Brasil muito focado na doença, na queixa. Então, as pessoas só falam disso quando os pacientes procuram o serviço porque elas estão com corrimento, porque elas estão com alguma bolha, porque elas estão com ejaculação dificultada. Então, é tudo em cima de um diagnóstico de doença. E nós não somos doença. A doença, às vezes, passa por nós, mas nós somos nós somos seres humanos amplos, diversos, né? Que precisamos tocar, sermos tocados, nos beijar, nos acariciar. E aí, hoje, nós vivemos o advento da masturbação. As mulheres hoje, e aí nós somos numericamente muito maior, não tem homem para essa mulherada toda, não tem. Numericamente não tem. Então as mulheres, elas estão entendendo que elas precisam encontrar prazer por elas mesmas. E a masturbação hoje tem sido algo extremamente falado, questionado, porque essas mulheres, elas querem se autotocar, elas querem se autoperceber, elas querem se autoconhecer. Henry, eu tenho pacientes, eu tenho idosas de comunidade que nunca viram a sua vagina. Elas não conhecem a sua vagina. Elas nunca tocaram a vagina delas. Elas nunca viram como é que é, né? Como é que pode você viver 80 anos num corpo em que você não se conhece? Então, é preciso incluir, é preciso falar sobre isso, né? Porque sexualidade, ela não é sinônimo de descaração, nem de doença. E isso pode acontecer, sim. E se for, muitas vezes, associado a uma doença mental, associado a uma doença degenerativa, associada a uma pessoa que teve um comportamento a vida inteira assim e que ela não vai ser diferente porque ela envelheceu. Então, Distúrbios cognitivos, distúrbios né? cognitivos, distúrbios psiquiátricos. Existe uma história, né? O que a gente, às vezes, as pessoas às vezes não entendem, né? Porque julgam o envelhecimento como doença, né? Então, assim, isso é normal acontecer, você expressar o que sente, o seu desejo, não é descaração, não é isso. Quando isso
passa no sentido que não tem limites, não tem respeito, o consentimento do outro, aí a gente pode, né, pensar em um comportamento, entendeu, que não seja adequado. Que sim, possa estar Abusivo. vindo acompanhando É um isso, e de comportamento um quadro abusivo. pode ter abusivo e pode ter um comportamento, né, por um distúrbio Sim, cognitivo. sim, sim. E isso são coisas diferentes. E, de novo, o que você falou, Cláudia, é importante. Isso é um problema. A gente está falando do que é fisiológico, do que é do ser humano, entendeu? Sentir, o sentimento, entendeu? E a sexualidade faz parte disso também. Então, são coisas diferentes, porque atrela sempre a problemas, né? Não, isso deve estar caducando, deve estar com algum problema, deve estar com demência. Não é, está dizendo o que quer. Talvez como dizer, como falar, como expressar, isso sim precisa de cuidado, cautela e respeito. Não vai ser desrespeitoso. Agora, o que eu quero dizer, eu vou dizer o que eu quero para quem eu quiser. Não, é diferente. As pessoas precisam entender que o idoso e a idosa, eles têm direito a viver essa liberdade de escolha, essa opção de escolha. Existem mulheres que, muito claramente, elas decidem, e eu falo muito das mulheres, porque o universo que eu convivo é muito feminino, né? As mulheres decidem, eu não quero mais ter uma relação, eu não quero ter mais um companheiro, eu não quero mais ter... Eu quero canalizar a minha energia para outras coisas. Beleza. Então, eu vou dançar, eu vou pintar, eu vou estudar. Beleza. Se isso está me gerando prazer, isso é sexualidade. Né? Tá me gerando prazer, tá trazendo vitalidade para mim, tá me conectando com pessoas, tá me conectando com o meu corpo, com o meu sagrado, seja com o que for. Né? Mas, às vezes, as pessoas optam por isso e elas têm direito de optarem de novo por outras coisas. Então não tem idade para você viver sua sexualidade, né? Você pode viver sua sexualidade até o momento em que você sai desse plano. A diferença é que você ressignifica. Não dá para você ser um homem de 80 anos achando que você é um broto de 20, porque aí você vai sair do normal. Você vai, né, ficar fora de um prumo. Então você vai se reconectando com aquilo que é da sua fase. Nós vivemos fases, muitas fases, né? Então a gente tem a fase de nascer, desenvolver, de procriar. Graças a Deus essa fase passa, né? Pelo menos para nós mulheres, né? Porque o homem leva muito tempo a deixar essa capacidade de procriação. Mas nós temos épocas para que as coisas aconteçam. Então quando a gente envelhece, talvez seja a fase para muitas pessoas que o prazer seja mais bem vivido, né? Porque eu posso optar, porque eu sou madura, porque eu tenho outro nível de conhecimento, eu tenho outro nível de esclarecimento, de experiência na vida. E aí, às vezes, as pessoas falam de uma maneira tão bacana essa vivência da sexualidade, né, no momento da velhice, e elas se reconectam, às vezes, de uma maneira muito mais bonita, né? Então, não existe idade para isso. Existe uma reconexão, uma readaptação às fases. Existe sim, né? Se eu disser que a gente vai ter um corpo lindo, sensacional, maravilhoso, super flexível, gente, eu estou mentindo. A gente tem uma perda que é fisiológica e que se a gente não estiver cuidando disso, a gente desce a ladeira mesmo. Mas não quer dizer que eu não possa ser feliz, eu não possa ter, né, uma conexão com coisas boas na vida. Sim. Enfim. E assim, essas mudanças fisiológicas, né, as mudanças do próprio processo de envelhecimento, tá? Que não é doença, faz Não. parte, né? Você bem falou, é uma das fases da vida, né? O envelhecimento é uma também dessas Sim. fases. É importante que a gente se adeque no sentido de adaptação o que pode ser feito, né? Então, assim, eu vejo que quem consegue lidar com isso, se contextualizando no momento que está, com as possibilidades que tem, são mais plenos, né? São mais Sim. plenos, porque acabam convendo o que é possível. Porque o que já passou, né, querer, né, demonstrar algo que não existe, ou que não é possível muitas vezes a nível fisiológico, então fisiologia, gente. Fisiologia. Então, não adianta querer ficar dando uma de hipopótamo, né?
dando uma de jovenzinho, no sentido... não, até porque uma coisa que me chama a atenção, Cláudio, é assim, ó, a ideia de envelhecimento, ela é sempre atrelada à juventude. É como se a velhice não tivesse coisas boas, né? Tudo que for bom, ela é sempre comparada com a juventude. Então, a pessoa tem vigor, que é a juventude, a pessoa tem vigor físico, a pessoa tem disposição. Ou seja, é sempre comparado à juventude, como se a velhice não tivesse a parte boa, não tivesse Sim. coisas boas, parece que sempre vista sempre como algo ruim. E não é. Envelhecimento não é doença, as pessoas envelhecem saudáveis, envelhecem Uhum. com vontades, entendeu? E isso tudo tem que ser visto de uma maneira fisiológica também, não como uma exceção. Eu sempre digo assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não me troco, eu tenho 80, eu não me troco com um de 60, porque você está comparando com quem? E tem muita gente de 80, 90, melhor, inclusive, nos aspectos globais, do que você. Então, assim, ou seja, de novo, se compara sempre com a ideia de juventude, de vigor, entendeu? De beleza, enfim, o que quer que queira seja. Isso está errado, porque velhice faz parte da vida. Não tem que negar isso. Assim, uma coisa que é fato, e aí todas as pesquisas mostram isso. As pesquisas que lidam com saúde, as pesquisas que lidam com doenças, as pesquisas que lidam com população de atenção básica, ou com... Existe uma prerrogativa que é necessária para que você possa estar mais conectado com a sua sexualidade e desenvolvendo essa sexualidade de uma forma coletiva, que é a saúde. Quanto mais saúde você tem, independente da sua idade, maior será a possibilidade de você estar conectado e manter essa conexão ou se reconectar. Porque tem gente que se desconecta e reconecta. A saúde, e aí eu falo a saúde integral, não é a saúde só do pênis ou da vagina ou do metabolismo tireoidiano, isso é importante, porque todos eles passam por muitas alterações e eles são super responsáveis por esse decréscimo, né? Por essa modificação de libido, de desejo, de prazer, de sensação, de enfim, né? Que é muito fisiológico. Mas eu falo de uma saúde mental, e aí a gente tem que olhar para esse mundo louco que a gente vive, né? Você vê que a solidão, ela é destruidora, né? Dessa coisa do afeto, né? Do estar junto. Né? Todos nós estamos isolados, mas não quer dizer que nós estamos sozinhos. Né? Nós estamos aqui nos conectando, pessoas que estão ao nosso redor se conectando conosco nesse momento. Mas, assim, o risco desse isolamento gerar mais solidão é enorme. Né? E a solidão, ela também vai destruindo essa minha capacidade, né, de me relacionar sexualmente com as pessoas. Né? Então, tem uma série de questões. A gente tem a questão da saúde social. Nós somos seres sociais, a gente precisa estar em convívio com o outro. A gente nasce e morre sozinho, mas no percurso a gente precisa estar com o outro o tempo inteiro. Né? Não é à toa que a gente hoje discute os termos de solidão e solitude. Solitude é super saudável. Todos nós precisamos do nosso momento conosco, sozinhos, no nosso ambiente. Mas tudo que passa de uma questão de normalidade passa a ser anormal. Né? Então, a mesma coisa. Me tornar uma mulher de 50, 60, 70 anos não quer dizer que eu fiquei doente, não quer dizer que eu estou desconectada do mundo. Não, eu estou vivendo novas coisas. Então, eu estou vivendo a saída do trabalho, eu estou vivendo a aposentadoria, eu estou vivendo a possibilidade de poder fazer coisas que eu nunca fiz, né? De conhecer lugares que eu nunca conheci, de me reconectar com pessoas que eu me perdi ao longo do tempo. Tudo isso é um exercício de sexualidade. Né? Inclusive de me propor a conhecer alguém e reconectar com essa pessoa e passar a ter vida sexual de novo, né? Mas a gente, sabe, você imaginar, a gente ainda tem mulheres que queixam de dispareunia, quer dizer, queixa de dor no ato sexual por um ressecamento vaginal, uma coisa simples de você resolver, até com óleo mineral você resolve isso. E eu estou falando de mulheres de comunidade, eu não estou falando de mulheres de classe média alta, mas eu tenho certeza que elas também têm essa questão,
né? Só que elas têm acesso ao serviço de saúde, muitas delas. E as mulheres que eu falo, elas dependem de um atendimento público. E que a gente não tem profissional, muitas vezes sensível para isso. A gente não tem, às vezes, os lubrificantes, as medicações para poder oferecer para que essas mulheres, né, se sintam melhor. Muitas dessas mulheres não fazem reposição hormonal, então aí você veja o quanto você vai se desconectando com a saúde. Então, é comum as mulheres dizerem, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. E isso é fisiológico. Não tem vontade. É o hormônio que baixa mesmo. Não tem vontade, não dá. Dói quando penetra. E aí, assim, aí você vai se desconectando desse processo de achar que sexualidade é uma coisa bacana para você. Tudo bem, você pode buscar outras formas, mas tem gente que não. Tem gente que deprime, tem gente que se isola, né? Tem gente que, às vezes, entra numa atividade radical. E aí eu falo muito sobre o exercício das igrejas, né? Eu não tenho nada contra o exercício da espiritualidade, mas a religiosidade é algo muito perigoso, porque é sempre um discurso, né, de nulidade, de pouca valia, de que você tem que fazer outras coisas. E não, hoje os idosos estão muito mais empoderados, as mulheres estão empoderadas. Eu tenho mulheres na comunidade que dizem para mim, não quero ninguém da minha idade, quero aquele do músculozinho bom, aquele fortezinho, se ele quiser eu pago o motel. E aí você fala, meu Deus do céu, eu vou dizer o que essa criatura? Mas é a realidade que você está ouvindo. Então a gente precisa estar sensível a essas coisas e a gente precisa entender que isso é normal, não tem nada de anormal. Por que os homens podem escolher meninas mais novas e nós não podemos escolher? Eu falo nós porque eu já sou cinquentona, né? Por que nós não podemos escolher pessoas mais jovens? Por que tem que ser alguém da minha idade ou mais velho que eu? Quer dizer, são estabelecimentos sociais, entendeu? E que dificultam muito esse exercício. Mas a verdade é que as pessoas estão sim buscando, as pessoas estão carentes de afeto, de amor. O mundo está carente de afeto, de amor, de cumplicidade, de amizade, de carinho, de cooperação. Tudo isso nos transforma como seres sexualizados, sensíveis, né, capazes de olhar para o outro de uma maneira mais integral. E é isso, se a gente não se conecta com as pessoas, a gente se desconecta com a sexualidade, não tem jeito. A sexualidade, ela é isso aí, não tem como. Ela é uma dimensão, ela tá da nossa subjetividade. Você come um doce... É importante que... É um prazer, né? Quando você come uma coisa que você gosta, é um prazer. Rapaz, é muito bom isso, entendeu? Você disse muitas coisas interessantes aí. E assim, ó, você pode ter desde a vontade, só não quero, porque fui bem casado, não quero. Isso é legítimo não querer. Sim. Outra questão é essa desconexão que pode sim ter causas fisiológicas, hormonais, tá? Ou seja, o eixo neuroendócrino não está funcionando bem. Então, isso a gente pode trabalhar. Você falou dos lubrificantes, né? Tem uma história muito interessante que, assim, um paciente falou que a mulher queria o XK. Queria o XK. Eu falei, o que é XK? Eu não entendia. Você não entendi. XK, e eu não quero XK. E eu tentando entender, porque eu falei, senhora, mas você quer um negócio lá que ela coloca, e é para botar um pouquinho, ela coloca muito. E eu não quero. Eu falei, não é KY, ela é KY. Tá, lubrificante. E ele ficava retado, porque ele não queria que a mulher usasse o lubrificante. Ou seja, estava machucando ela. Perceba. E isso, né, ela foi orientada, né, que precisava usar o lubrificante por as alterações hormonais, pelo próprio ressecamento, entendeu? Que essas alterações hormonais podem causar, Sim. não necessariamente vai ser diretamente proporcional, ou seja, vai diminuir, mas a gente sabe que isso vai mudar a lubrificação, e ele não queria que ela usasse. Então, assim, perceba que essas coisas, elas precisam ser discutidas. Da mesma forma, você tem uma outra questão. O homem ele quer manter, né,
a virilidade dele, e tem hoje medicações das mais variadas, né, que dão esse pump, né, que dão esse estímulo. Só que o problema é, o homem pede o médico dele, seja o pediatra, o cardiologista, o clínico, só que a mulher dele não está sabendo disso. E eu já vivenciei isso. Então o homem quer e a mulher não quer mais. Ela não quer. Por todos esses fatores, não tem desejo, lubrificação, enfim, não quer. Às Né? vezes uma E relação aí, péssima, ruim, às vezes ela entendeu? não se Ruim. sente amada, não ama mais, Isso. né? Tem uma E aí série de não fatores. quer. E aí, olha o problema. Então, eu já vi pacientes aqui que 55 anos de casado queriam separar. Porque o argumento é, ela não quer mais me dar, não quer ficar mais comigo, não me ama mais. E, na verdade, não é isso. Quer dizer, ele estava um estímulo, né, de uma medicação, né, que deu para ele de novo aquela Aquele energia boom, dele, aquele boomzinho. que deu aquele upgrade, que deu upgrade, e ele queria aquilo, não queria mais. Percebam. Então, assim, é o que você falou, a sensibilidade do profissional, ó, tudo bem, você quer medicação, mas a tua esposa quer também? Compreende? E aí, olha que coisa louca. Ele tomava a medicação mesmo sem ter relação. E isso é um problemaço, a automedicação. Ele tomava porque ele queria se sentir. Olha que louco. Então, assim, perceba como isso é um problema também dos profissionais, né, que muitas vezes já está idoso, deixa viver, deixa ser feliz. Não. Até porque essas medicações elas têm resposta, entendeu? No sistema arterial, vascular. Então, não é só dar a medicação e ser feliz. Tá? Então, a gente precisa ter essa interlocução, né, do profissional, que prescreve também, do anseio do paciente. Vem cá, isso está combinado com a sua mulher? Você vai tomar por quê? Entendeu? Então, é importante abordar tudo isso, né, Cláudio? Para não E ser uma coisa... uma coisa que a gente percebe muito, assim, quando a gente começa a ouvir a história, que essas pessoas elas têm uma história de vida, elas têm uma história de vida sexual. E às vezes elas têm uma história de vida com um único parceiro, que foi o parceiro a vida inteira ou a única parceira. Para o homem é mais difícil essa perspectiva, mas para a mulher sim, tem mulheres que nunca tiveram outro homem. Né? O marido foi o primeiro namorado, foi o primeiro o homem que deitou. A gente ainda tem esse público. Talvez daqui a um tempo a gente não tenha mais tanto, né? Mas a gente ainda tem. E a verdade é que assim falta muito nesses casais uma comunicação efetiva. Né? Existe uma relação que muitas vezes se deteriorou com o tempo. Existe uma série de conveniências de estarem juntos, mas não existe mais uma comunicação. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe, os maiores índices de separação acontecem justamente nesse período em que a mulher entra nesse processo de menopausa climatério, que é um tempo muito diferente do homem. E se esse casal não tiver, e aí eu falo casal, pode ser mulher com mulher, tá? Pode ser, eu falo casal, quem está convivendo. Se a gente não tiver muito claro o que está acontecendo com o outro, e eu, enquanto companheiro ou companheira, não entender e não entrar num processo de compreensão e compartilhar e apoiar, acaba a relação. Acaba essa relação, que é uma relação positiva. A relação pode até permanecer, mas existe uma quebra dessa comunicação, é muito complicado. Então, como é que eu, enquanto sua esposa, né, sua companheira, né, não sei que você toma um remédio, que você está fazendo isso, que você... Quer dizer, olha o nível de perda, de cumplicidade, né, e que as pessoas muitas vezes se perdem nesse processo. Né? Então, são homens que precisam provar sua virilidade e que usam medicamento de uma forma completamente desconexa. Né? Porque você usar um remédio, porque você tem uma disfunção erétil, né? Porque o pênis não consegue mais ficar duro, erétil como antes, né? Tudo bem, bacana, mas quem está com você precisa saber disso.
né? Isso. E isso é bacana, porque assim, a gente pode usar junto, porque o remédio você vai usar, mas o efeito sou eu que vou sentir, né? E quando a gente compartilha disso, a gente tem maior possibilidade de ter uma relação mais feliz, uma relação íntima, mais prazerosa, né? E a gente sabe que muitas vezes é esse estresse do desempenho, né, esse estresse de que eu tenho que provar para o mundo, e isso é muito do masculino, isso gera uma ansiedade horrorosa, entendeu? Então você vê homens que usam a medicação, não conseguem ter prazer, não conseguem dar prazer, e ainda se comprometem no aspecto vascular, no aspecto tensional, né? Então, assim, não sou contra a medicação, não sou contra, né, qualquer tipo de relação mais exótica, digamos assim, desde que isso seja compartilhado de comum acordo, né? Porque o que a gente vê muito o que a gente vê muito assim são muitas vezes relações abusivas, né? São relações que às vezes não estão preocupadas com a felicidade, com a realização do outro, né? Mas de fazer aquilo que eu quero e acabou. Então, é importante. E aí eu acho que é importante a gente poder conversar também sobre sexualidade com os pacientes, com as pessoas, porque muitas vezes são essas questões que geram os quadros de hipertensão, que geram o quadro de insônia, que geram os quadros de síndrome do pânico, ansiedade, né? Então, e às vezes a gente acha que é porque ele está velho, que é porque é isso, que é aquilo, que é aquilo. Não é, às vezes não é. Às vezes tem fatores, assim, muito sérios envolvidos nisso. A verdade é que, assim, a sexualidade, ela é algo que precisa estar conosco, né? A gente precisa estar olhando para ela, porque ela faz com que a gente olhe para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração, né? Para a nossa genitália, para a nossa autoestima. Ela é um canal condutor, deflagrador de várias dimensões do sujeito, né? E que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento, porque esse mundo louco é um mundo de desconexão, né? À medida que a gente se atenta a isso e a gente volta e vai se reconectando de novo, a gente tem mais possibilidade de nos mantermos seres sexuais, né? É isso. Então, não tem idade para isso, Henry. Não tem idade para isso. Não tem. Eu conheço muita gente jovem. Eu conheço muita gente jovem que morreu na alegria, morreu na esperança, né? E muitas pessoas mais velhas que estão assim, cheio de amor, cheio de esperança, né? Que viveram tantas coisas difíceis, mas estão aí, firmes e fortes. São as estratégias pessoais de cada um, né? Mas a gente, enquanto profissional, enquanto família, enquanto companheiro, companheira, a gente precisa estar atento, né, ao outro. Porque... Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, que aí a gente vai aqui, aos poucos, né, respondendo, tá? Sem dúvidas, tá, Cláudia? Concordo com você plenamente, tá? Porque a gente precisa, tá? Precisa entender sobre isso. Nós, como você falou, profissionais de saúde, como família, como cidadão, né? Sim. Que isso está aí, né? E é legítimo, é importante isso é legítimo. É legítimo, tá? É legítimo. Ninguém está falando de algo que assim, estamos pleiteando algo que é legítimo, né? E existem alguns problemas que são típicos de quem envelhece, por exemplo, a incontinência, né? Eu vou falar da incontinência que você é fisioterapeuta, e assim, a gente tem profissionais na área de vocês que são especializados nisso. O tamanho é a quantidade de pessoas que têm essa queixa. E o quanto que, por exemplo, a incontinência urinária, ela é inibidora, né, da sexualidade, sobretudo feminina, né? Então, assim, é preciso olhar para isso. Então, tem mulheres que se tornam incontinentes, né? E aí, respeitando a classificação das incontinências, e elas não sabem o que fazer, né? Porque elas ainda têm vida ativa sexual, mas elas percebem que isso é uma coisa que interfere, porque às vezes elas não sentem prazer, né? Às vezes elas têm vontade de urinar, né? Às vezes é o homem que urina.
E é uma coisa desconfortável, é uma coisa que, né, que causa, gera um desconforto, gera uma aversão muitas vezes. E as pessoas não lidam com isso, e a gente sabe que, às vezes, você fazer um reforço do assoalho pélvico é uma coisa tão simples, você faz isso cozinhando, andando, né, né? sentada, estudando, e as Hoje, pessoas não a falam gente muito disso, né? não fala. Não falam. Isso é uma das outras coisas, né, que é a incontinência urinária, que muitas vezes, né, a gente tem um pouco falado, né, sobre os problemas silenciosos do envelhecimento. A gente fala sobre o idoso que é oculto, né? Mas dentro desse própria escuridão, vamos dizer assim, tem muita luz. Sabe por quê? Porque a gente sabe como tratar isso. A questão é facilitar isso, viabilizar isso. Por isso, tá? Que o profissional gerontólogo que tem essa capacidade, né? Você teve uma live com um aluno falando sobre as clínicas multidisciplinares, né? Ou seja, os profissionais. Não é que eu, Henri, que tenho a minha formação de base como fisioterapeuta, mas que sou gerontólogo, o que eu procuro é entender essas demandas, o processo de envelhecimento e o ser humano como com fatores multidimensionais e poder identificar isso. Identificar no sentido, olha, isso, se é um problema, existe uma solução. Isso não é normal. Por exemplo, é normal sentir dor? Não, não é normal. Dor não é normal. É normal ter incontinência? Não. É É normal a esperado, denúncia. espera-se que, mas Existe prevalência. Quando você pega os estudos, o que os estudos? Para que a ciência serve? A ciência serve para isso. Hoje a gente tem uma base que é assim, ó. Primeira coisa, a melhor evidência científica. Segunda coisa, preferência do paciente. Terceira, expertise do terapeuta. Isso quem fala muito é um colega lá de São Paulo, Leonardo Nascimento, que é uma pessoa que eu tenho muita estima. Então, são essas três coisas. Então, a gente tem que ter o que tem de melhor de evidência científica, a gente tem que ter preferência do paciente e expertise do terapeuta. Quando você junta isso, a acurácia terapêutica é muito mais sim, eficiente. claro. Então, o que eu faço? Se eu não sei, eu indico. Eu falo, olha, isso aqui precisa de cuidado. Não é que eu vou tratar tudo, a complexidade que é o ser humano. Não é isso. Ó, se isso é uma demanda, tem um profissional que faz isso. Mas poder ter o olhar, ele tem que olhar para o idoso. Ali tem uma pessoa, tem histórias, entendeu? Tem Quem uma sou eu para história, né? dizer o que é certo e o que é errado? O envelhecimento é singular. Então, quando eu te convidei, Cláudio, eu sei que você tem um apreço para falar isso, eu sei que você vivencia isso, e o mais importante é despida para falar, entendeu, sobre isso. Por quê? Porque acontece o tempo todo e as pessoas não olham. Não só não olham, elas julgam e criticam e meio que afastam. Não! Acolham, escutem, orientem. Então, por exemplo, você falou da incontinência urinária na relação. Isso acontece. Agora, o que está acontecendo? Entendeu? O assoalho pélvico está com problema, é diferença pressórica, tem questões neurológicas envolvidas. O que está acontecendo? Tá? O eixo neuroendócrino não está legal, aí você vai indicar, encaminhar. Mas, assim, o profissional que trabalha, ele tem que olhar o paciente assim. E isso não é uma demanda agora. Essa demanda é de Ad sempre. eterno. A gente é de É ad eterno. Então, eterno. assim, não é falar assim, deixa para lá. Não é isso. É assim, olha, isso é uma necessidade. Você quer? Então, por exemplo, doutor Henrique, eu quero pegar meu neto no colo e eu não estou conseguindo. Ah, isso é tão importante, entendeu? Como todas as coisas que a gente falou agora. Então, assim, eu digo assim, a gente cuida do paciente, tá? O que ele tá? Pede, ele nos procura, e o que ele precisa. São coisas diferentes.
Então, como profissional, eu tenho que dar para ele o que ele precisa, não só o que ele me pede. E não Entendeu? só o Porque que você acha que é importante. exatamente, porque assim, é, é, é oferecer e trocar isso para o paciente no sentido de, olha, tem mais coisa que você pode fazer. E às vezes não sabe. Por incrível que pareça, Cláudia, não é uma questão assim, só de instrução ou muitas vezes de poder aquisitivo. Às vezes a ignorância mesmo. Fala, pô, isso pode? Tem como? Né? Tem como fazer algo por isso? Tem. Tem. Então, assim, entender qual é a necessidade daquele paciente, qual a demanda dele, né? O que a gente pode fazer. E, lógico, ir rastreando isso. E dentro desse contexto todo, Cláudia, orientar. Você, como educadora que trabalha com educação, né? Eu vejo que a Universidade de Alberto tem essa didática e dentro do processo dela de poder desenvolver isso nos profissionais é algo precioso, porque eles já estão dentro da academia Sim, interagindo sim, com sim. os outros colegas, É né? uma E geração, é isso uma geração que tem tem tido mais acesso a muitas temáticas que nós não tivemos, e né? concordo, mas isso é um modelo, né? Então, assim, vejo, quando eu vi a live, você fazendo lá com um aluno, né, que faz medicina, se eu não me engano, né? Não foi isso? Uhum, uhum. Então, Sim, assim, você poder, né, saber o que o outro faz, tá? E a partir daí orientar, porque assim, o conhecimento, ele existe, ele está aí, a ciência está aí. A questão é unir os profissionais e o conhecimento para que isso chegue para quem precisa. Mas o conhecimento existe, na verdade. Mas o conhecimento, pesquisa tem. Entendeu? Tem todo o ritual processual, né? Da e assim, pesquisa, da comprovação. Aí, a gente só vai mudar esse comportamento diante de tantos tabus educando as pessoas. É a educação que liberta as pessoas, é a educação que tira você daquele lugar, né, e faz você pensar numa nova perspectiva. Então, assim, falar de sexualidade, é preciso falar de sexualidade nas escolas, é preciso falar de sexualidade para os jovens, é preciso falar de sexualidade na perspectiva da intergeracionalidade, né? É preciso falar da sexualidade numa perspectiva de saúde, né? De caminho para a saúde. Então, é preciso plantar, fazer esse plantio aí, para que a gente possa ter boas colheitas no sentido de terem pessoas que envelheçam mais conscientes, né, do que muitos desses idosos que estão aí hoje, que não tiveram acesso e que têm muitas dificuldades de ter informações básicas de saúde, né? E a gente tem essa oportunidade de poder ampliar essa discussão, de poder nos tornarmos mais sensíveis a essas, né, de podermos pensar que existem outras formas de terapia, que não só medicação, né, que não só esse modelo biomédico. Existem muitas outras possibilidades hoje. Tem as práticas integrativas, que têm contribuído por demais, né, que são práticas mais simples, práticas mais acessíveis no sentido de preço, né? Que fazem com que você se conecte de novo com a natureza, que é uma coisa que também a gente tem que se desconectado, né? Só destruindo, destruindo, então a gente precisa se reconectar com a essência que é a natureza, com a essência que somos nós, o nosso coração, o nosso afeto. E eu acho que é isso que vai transformando junto com o conhecimento. Ou seja, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho consciência disso, quando eu sei que o meu corpo vai mudar, porque eu não tenho mais 30 anos, eu tenho 50, eu não abuso desse corpo, eu trato esse corpo com mais carinho, eu trato esse corpo com mais respeito, né? E aí também eu exijo que as pessoas olhem para ele com mais respeito. E aí a gente vai perpetuando uma nova forma de viver, né? De olhar para as coisas. Então, é isso. Eu acho que a gente ainda tem uma sexualidade muito focada numa medicina sexual que olha muito pela doença,
é um modelo e a gente está, aos poucos, reconduzindo esse modelo, né? E é isso, é lá na atenção básica mesmo, é no domicílio, é no dia a dia das pessoas, né? É convivendo, e é por isso que eu digo, é naturalizar a temática, não é banalizar, é naturalizar. Né? Então, quantas vezes eu passei uma sonda no paciente e o paciente teve uma ereção? Normal, eu estou pegando no pênis, eu estou, né? Às vezes eu tenho, por mais que eu tenha cuidado, é um estímulo, mas eu preciso dizer a ele que aquilo é normal e que ele não se sinta, né, mal por isso e que eu estou ali como uma profissional, quer dizer, é uma relação ética, é uma relação de compromisso, é uma relação de responsabilidade com o outro. Então, eu acho que aí a sexualidade vai ficar boa para todo mundo, entendeu? Para quem quer, para quem não quer, para quem não queria, agora quer, entendeu? É isso, a gente tem essa capacidade de redecidir tudo, todo dia. A gente nasce, a gente renasce, acorda redecidindo a vida, redecidindo as coisas, então... Eu acredito que o caminho é, sim, a educação continuada para o envelhecimento, né? A temática que a gente trabalha com o projeto, mas, assim, a educação faz com que as pessoas entendam os processos, né? Se incluam nos processos, ou seja, façam parte deles, né? E que não só se incluindo e fazendo parte, eles compreendam o que está acontecendo. Então, a educação, e a educação continuada para o envelhecimento, e isso vai bater na porta, né? É melhor a gente falar agora de envelhecimento do que falar só quando estiver velho, tá? É muito mais desafiador falar só lá, é muito mais, eu diria, que falar sobre as mudanças do corpo, né? As mudanças fisiológicas, não é doença, vou repetir, do homem e da mulher, e isso facilitaria muito a aceitação, que não é a aceitação porque eu sou velho, não, olha, eu envelheci, meu corpo hoje responde assim, e eu vou ser respeitoso com o meu corpo, com o que ele pode me oferecer e me dar. É nesse sentido. A gente fala muito sobre, por exemplo, posição sexual, né? Mulheres que têm, às vezes, problemas de joelho, alteração de quadril. Tá, então vamos procurar, vamos tentar ver uma posição diferente para a senhora poder ter atividade sexual, mas também não sentir dor, porque também não é legal. Porque se a senhora forçar seu quadril ou seu joelho, não vai dar certo. Né? O fisioterapeuta, a gente até fala, o fisioterapeuta vai danar. Então, assim, é uma recondução, e é simples fazer isso. É simples, não é uma coisa, sabe, não é uma coisa difícil, mas aí, sabe, depende muito de quem encabeça isso, né? Aí a criatura fica ali só naquela posição, sentindo uma dor. Não. Existem técnicas na fisioterapia que a gente chama, né, técnicas preferenciais, né? Movimentos preferenciais, né? Então, assim, existe evitação, que é catastrofização. Isso em qualquer movimento, né? Então, por exemplo, você falou das posições, tem paciente que fala, tal posição eu não quero nunca mais, porque eu tive um problema. Ó, peraí, aquele momento passou. Vamos aos poucos tentando resgatar algumas coisas. Então, assim, essa evitação também de movimento, que é uma coisa que nós trabalhamos muito, que a gente pode sim melhorar, ou seja, uma coisa está sempre atrelada à outra. A gente é um só, né? A gente está conectado à intergeracionalidade, né? A independência regional, né? A interdependência regional. Tudo isso é a mesma coisa, estamos falando de um ser que tem todas essas demandas, né? Cláudia, estamos aqui com o tempo já concluindo. Por gentileza, queria que você fizesse as considerações finais, mas não poderia deixar de te agradecer. Muito obrigado por se dedicar esse tempo para falar. Muitas das vezes, o que a gente conversa aqui, sana a dúvida de muitas pessoas. Às vezes a gente quer responder individualmente, mas às vezes num momento como esse, trazendo tantas informações boas, conhecimento, isso sana a dúvida de muita gente e faz o que é mais importante, as pessoas pensarem. Então, obrigado e gostaria que você fizesse as considerações finais. Ok. Ao final, embaixo aí você salva, viu, depois. Ai, meu Deus, aonde? Depois, quando terminar, você vai colocar assim,
finalizar, fechar, e tem assim, salvar. Aí você pode fazer uma descrição falando sobre envelhecimento, sexualidade, envelhecimento e envelhecer, que foi o tema da nossa live. Ok. Pode falar. Gente, é assim, eu considero esse encontro aqui, né, como um processo educacional. A gente está falando de coisas que as pessoas muitas vezes já sabem, ou que elas não sabem, né, em que que elas começam a entender que elas precisam perpetuar esses conhecimentos, né, não morre na gente. Dizer, assim, que sexualidade é um caminho de luz, é um caminho de reconexão com a vida, com a felicidade, com você mesmo, né? Com aquilo que você tem de bom, com aquilo que você tem de não tão bom, mas que é passível de melhorar, né? É uma reconexão com o mundo, é uma reconexão com aquilo que de fato é mais importante na vida, que é o amor, que é, sabe, que é a paz, que é a autoestima. Isso é a coisa mais importante, né? Se a gente não tem amor, se a gente não tem essa conexão com a natureza, com o corpo, com a paz, com a saúde, né? A gente está vivendo um momento de crise mundial, perdendo pessoas, né? E vendo o quanto que nós somos privilegiados em podermos estar aqui falando, né, com saúde. Então é isso. Desmistifiquem, né, tantas coisas dentro de vocês. Tentem olhar para a sexualidade de vocês, para cooperar também com a sexualidade do outro. Sócrates dizia uma coisa muito interessante, que é muito comum, né, nas pessoas que envelhecem, que se tornam velhos mais longevos. Que muitas vezes a sexualidade, ela na velhice, ela é substituída. Mas ela não é substituída por um vazio, ela precisa ser substituída por um excesso de amor, de ternura, de carinho, né? de aconchego, de conforto, daquilo que todo mundo gosta, daquele colo de vó, né? Que todo mundo fala, que é tão subjetivo. Então Sócrates dizia isso. E isso é bom quando a gente é mais velho, porque a gente faz isso de uma forma plena, madura e responsável, né? Sempre lembrando que o nosso grande cuidado com o outro é a responsabilidade que a gente tem quando a gente entra na vida das pessoas, né? Então a sexualidade é muito isso, é a gente se permitir, né, viver o melhor dela em qualquer fase da vida, né? E saber que você tem opção de escolher. A escolha é sua, é você quem escolhe, né? Se permitir estar nesse campo da sexualidade, que é tão vasta, que é tão gostosa, que é tão boa, que é cheia de novidades, né? É isso. Agradecer, dizer que eu me sinto hoje uma pessoa muito mais feliz, né? Nessa perspectiva da sexualidade e tudo. E eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Então, às vezes, a gente acha que não é, e às vezes a fase é melhor, né? Então, se permitir, é isso. E acolham seus pacientes, acolham as pessoas nesse sentido, né? Porque realmente as pessoas precisam de suporte mesmo, de apoio nesse sentido aí. E é isso. E vamos ser felizes, que a gente está precisando ser feliz, que o mundo está passando muito rápido. Muito rápido. Obrigado, Cláudia. Nada, querido. Obrigada a todos os presentes. Por participarem, né, e dedicarem o tempo. Depois, se vocês tiverem dúvidas, podem enviar para mim, para a Cláudia. Teremos um enorme prazer, né, em respondê-los. Boa semana a todos. Obrigado, um abraço carinhoso em todos vocês. Depois você salva aí. Tá, eu fecho aqui em cima, né? Isso.